Afonso, continuamos a olhar para o Irão. O Irão encerrou hoje o Estreito de Hormuz, disse que seria por questões de segurança, ainda que de forma temporária. Temos o encerramento do Estreito de Hormuz ao mesmo tempo em que os Estados Unidos também enviaram aquele que é o maior porta-aviões do mundo. São respostas dos dois lados? Absolutamente. E aí o importante foi uma palavra que tu já mencionaste, José Pedro. Ou seja, encerraram o Estreito temporariamente. E aqui é muito importante nós termos noção disto, porque em alguma medida, se nós pensarmos que isto ocorre numa parcela de tempo, não é? Quer dizer que no resto do dia o Estreito esteve aberto. Ou seja, e aí é sempre importante saber, e aí tem muito a ver com as potências talassocráticas, já do tempo em que a Inglaterra e a Holanda disputaram o mare clausum, não é? O mar fechado, os portugueses e os espanhóis tentavam defender. Nós tivemos de facto esta ideia que o mar tem que ser livre, o mare liberum, não é, em latim, e tem que continuar tudo a transitar, ou seja, o comércio internacional faz parte desta visão mesmo que depois vem entranhar muito o direito internacional. É verdade que ao enviar mais navios para a zona, os Estados Unidos da América em alguma medida entram numa lógica de um grande cenário filmístico, se me permites, porque de facto, quando nós vemos todos aqueles navios, é algo extremamente impressionante. O Irão, em alguma medida, faz aquilo que pode, não tem a mesma capacidade. Eu ouvi um militar iraniano a dizer que Donald Trump dever-se preocupar mais com os problemas internos que teve, uma referência a Minneapolis e à realidade interna norte-americana, e ele disse que os Estados Unidos da América podem mesmo, se quiserem, enviar 12 porta-aviões lá para o pé da Pérsia, que a Pérsia tem resposta com os tais mísseis balísticos, que eu já disse, foi uma pequena vitória iraniana em alguma medida, porque é algo que não faz parte, aparentemente, das negociações. Os iranianos continuam agarrados a unhas e dentes a esses mísseis, porque em alguma medida é aquilo que faz o regime também sobreviver. E aqui temos sempre que nos recordar que, à medida que o tempo foi passando, esta lógica, ou seja, esta palavra regime, foi adquirindo um teor negativo, principalmente na Europa romano-germânica. Nós dizemos, bem, o regime na Coreia do Norte, ou o regime no Irão, o regime na Rússia, mas na realidade nós também temos um regime aqui. Temos também um regime em Portugal, os de Bruxelas veem o regime de outra forma. Nós sabemos aquelas turras que existem, por exemplo, com a Hungria, que também tem um próprio regime, ou seja, os regimes todos, quando se sentem atacados, reagem. E é importante nós termos isso em mente, ou seja, não são só os outros da Eurásia e que têm uma visão, digamos, mais autocrática do poder em alguma medida. Também aqui é interessante pensarmos o que é que estas palavras, não é, que nos chegam, que nós às vezes utilizamos e esquecemos do seu significado. Por exemplo, dizem-nos muito que, bem, o Irão é uma autocracia, não é, ou uma teocracia. É engraçado nós pensarmos, teocracia, por exemplo, vem da palavra Deus, em grego, não é, theos. Em alguma medida, sim, podemos dizer que o Irão poderia ser visto como uma teocracia. Eu agora pergunto, Israel não? Tendo em conta, por exemplo, os discursos de Benjamin Netanyahu vis-à-vis dos palestinianos e dos gazauís, que ele fez menções bíblicas e comparou-os com o povo de Amalek. Ou seja, nós de facto temos aqui uma realidade teocrática. Agora, os Estados Unidos da América, também Deus está presente permanentemente na política norte-americana. Ou seja, nós quando de facto empregamos estas palavras, não as podemos dissociar do seu contexto. E é óbvio que se o Irão clama por um Deus, não é? Alá, em alguma medida é o nome também do Deus cristão, e se Israel clama por Yahvé, em alguma medida os americanos clamam também por God. E isto é algo que muitas vezes cria um grande problema na Europa romano-germânica, porque nós temos uma política que nos últimos 2 séculos, pelo menos, tem vindo a secularizar-se mais, ou seja, aquilo que muitos consideram uma laicização da política. Mas é verdade que não é só no Irão. Em Israel e na América, nós de facto temos esta questão de Deus no centro da política muito mais do que aqui, e é algo que nós não devemos descurar, porque quando nós pensamos ter Deus do nosso lado, podemos estar a levar as coisas para um ponto de intensidade gigantesco. Muito bem. Vamos avançar. Passamos do Irão para olhar para a Ucrânia. Hoje foi também dia
de negociações na Suíça e passamos, Afonso, de negociações produtivas para negociações tensas. Foram os relatos que ouvimos das negociações. Isto diz-nos o quê? Bem, diz-nos que a situação, tendo em conta a Europa de Leste, é mais crítica neste momento do que a situação do Médio Oriente. Porquê? Na situação do Médio Oriente pode existir aquilo que no linguarejo das Nações Unidas se diz quebra da paz, ou seja, pode existir uma quebra da paz, um ato de agressão, tendo em conta o Irão. Ou seja, na questão da Europa de Leste, nós já temos um conflito armado em curso, um conflito armado que, se nós o colocarmos a começar a 24 de fevereiro de 2022, está quase a fazer 4 anos. E por isso mesmo a situação é mais difícil. Depois existe também aqui uma diferenciação dos poderes entre a Rússia e o Irão. Por exemplo, um dos grandes problemas para Israel na área é que o Irão poder se dotar de uma bomba atómica. Ora, isso com a Rússia não é uma questão, porque nós sabemos que a Rússia já é a maior potência atómica na face da Terra. E por isso mesmo é muito mais difícil encostar a Rússia à parede do que encostar o próprio Irão. De facto, nós temos aqui uma situação que é uma situação bastante difícil. Nós sabemos as palavras de Donald Trump. Donald Trump referiu-se de facto também a isto. Disse que Zelensky pode estar a deixar em alguma medida uma boa oportunidade de escapar. Zelensky agora em alguma medida está também a refugiar-se atrás do povo ucraniano que aparentemente, segundo várias sondagens, não lhe permitiria ou estaria contra uma cedência territorial. Eu devo confessar que eu tenho sempre uma grande distância vis-à-vis deste tipo de estudos que podem ser realizados. Nós devemos sempre nos recordar que, essencialmente, a esmagadora maioria desses estudos disse que era quase impossível Donald Trump ganhar a Hillary Clinton. Em 2005, quando os franceses e os holandeses votaram por um referendo para a Constituição Europeia, diziam essencialmente que esse referendo ia passar, ou seja, iria existir uma Constituição Europeia, e os franceses e os holandeses votaram contra. Em alguma medida eu tenho um grande cepticismo, porque acho que há muitos ucranianos que não se importariam de uma cedência territorial a leste. Nós continuamos a ouvir valores na casa de 60%, 70% que seriam contra cedências territoriais. Nós, na realidade, José Pedro, temos que nos deparar com a realidade tal como ela é no terreno. Ou seja, nós nunca nos podemos esquecer que a Rússia não está a combater um exército ucraniano na Ucrânia. Está a combater um exército otano-kievano, não é? Em grande medida, é um exército que também é da NATO. E apesar de ser um combate indireto, a Rússia tem que se deparar com a capacidade dos serviços secretos britânicos, franceses, as suas forças especiais. Temos também um grande apoio em termos industriais alemães. Quem é que não se lembra daquela lógica que os alemães iam fornecer os tais tanques Leopard? Ia ser uma arma que ia mudar tudo. Ou seja, nós de facto temos uma situação bastante complicada na Europa de Leste. E eu creio que nós não damos suficiente valor a Donald Trump, que tenta de facto parar a carnificina que ali ocorre. Agora é assim, tem que existir cedências e normalmente nestas questões, quando há um braço de ferro, a cedência costuma vir do lado mais fraco. O lado mais fraco aqui parece-me ser o lado ucraniano. E por isso mesmo, se nós não compreendermos, eu já mencionei aquele encontro de Rubio com o Wang Yi em Munique, se nós não compreendermos aqui a importância chinesa e a lógica gravitacional a ir cada vez mais para o Pacífico à medida que este século avança, nós não compreendemos a posição de Donald Trump e da sua administração vis-à-vis do conflito na Ucrânia. Os russos, em alguma medida, nós às vezes também aqui tentamos pintar a Rússia como se fosse um país de terceiro mundo, quer dizer, nós temos que ter bem ciente na nossa cabeça que muitos russos continuam a viver igual ao que viviam antes de 24 de fevereiro de 2022. Não todos, mas na realidade Vladimir Putin soube controlar muito bem a lógica interna dentro da Federação Russa, apesar de existirem problemas, e por isso mesmo é que o conceito que ele utiliza é extremamente importante, porque a Ucrânia está em guerra. A Rússia não está em guerra, José Pedro. A Rússia está a realizar uma operação militar especial num território adjacente.
que na visão russa é aquilo que eles chamam o Russki Mir, ou seja, o mundo russo, e eles estão a proteger o direito internacional. Ou seja, é uma visão que é extremamente estapafúrdia se nós ouvirmos as posições da maioria dos juízes internacionalistas da Europa romano-germânica, mas os russos, de facto, têm tido uma posição que é uma posição extremamente clara desde o início do conflito. E atenção, os ucranianos também se fartam de atacar o território russo das fronteiras de 1991. O Krai de Krasnodar, por exemplo, ou as zonas, por exemplo, de Belgorod, os ucranianos têm essa capacidade e são frequentemente ajudados pelas potências telosocráticas, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América, imprimem.